bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá a hora que vocês estão assistindo isso aqui. Mas, bem, hoje já começando direto ao ponto, né? Como vocês podem imaginar que aqui temos já alguma bebida para começar. E, enfim, chegamos aqui ao terceiro episódio com a Joana, no formato que a gente já esperava, como foi o episódio anterior com o Paulo, hoje com uma convidada super especial. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa agradecer que atingimos uma meta importante, uma meta que, obviamente, era uma meta interna nossa, do Taberto. E no segundo episódio a gente já chegou a 100 inscritos, então muito obrigado a vocês que, enfim, eu sei que a gente encheu o saco pra caramba para vocês ficarem se inscrevendo, mas de verdade, pra gente faz muita diferença. Então agora só faltam 990.999 seguidores, inscritos, para a gente parar de encher o saco para pedir se inscrever. Então, continue se inscrevendo. Você que não assistiu ainda, assistiu pela primeira vez, se inscreve. Tem lá o botão em vermelho ali embaixo, escrito subscribe ou inscritos. Tem um sininho também para você receber os avisos. Comentem também, quem tiver qualquer opinião no meio do caminho, tropeço, sugestões, críticas, elogios, enfim. Podem gastar o teclado e escrever aí para a gente. Vai ser super bem-vindo a interação de vocês. Exatamente. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia, Joana. Excelente. Então, monopolizando aqui já esse começo, enfim, Imagina. Já que eu estou em minoria hoje. Ele está tenso, ele está tenso. Eu Ah, senti que o Marcelo está intimidado, duas mulheres. Suando então... frio, mas enfim. Acho que a gente pode começar, na verdade, falando do final do episódio anterior, né? Que foi aquela entrevista com o Paulo, que foi super legal. E você tinha proposto um desafio, né? Como a gente tinha feito o desafio anterior de vinho até R$100 em supermercado, o desafio dessa vez era de vinhos de e-commerce, né? Exatamente. Isso é, pedir vinhos online. E, enfim, como a gente falou, aqui é sem filtro, a versão nua e crua. E eu tinha esquecido de pedir o meu vinho, vou admitir. Então eu cheguei, faltavam 3 dias para gravação, um vinho que eu queria pedir originalmente, pedia 4 dias úteis para entrega. Então eu falei, cara, me mas lasquei. esses são os desafios, né, que quem está comprando é. enfrenta. Muito bem. Então, e é bem isso, na verdade é isso. Você está num jantar, de repente, e fala, poxa, eu não quero pensar 4 dias antes o vinho que eu vou pedir. Né? Eu quero pedir um vinho para chegar amanhã. Eu decidi hoje que eu convidei alguns amigos, um amigo, enfim, mas o número de pessoas controlado ultimamente. Mas eu decidi agora e quero para pouco tempo. Então foi essa simulação real. Então eu acabei pedindo um vinho no e-commerce. Como se o Marcelo não tivesse 192 vinhos na casa dele. Ele realmente precisava pedir uma garrafa. Super espontâneo. Foi de propósito. Bem, enfim. Tá conta, bom, é verdade, não vou mentir. Mas, agora enfim, vamos lá, quero saber da sua experiência. Dentro da meta dos R$100 em produto. Exato. E acabei escolhendo um vinho que tem um pouquinho a ver com a nossa convidada de hoje. Depois você vai apresentá-la formalmente. Óbvio. A Isa, por enquanto, está aqui só no backstage. É isso falar, para quem está vendo aqui, não associou o cara crachá, Cléo Pires, uma grande estrela aqui nossa. Mas eu acabei escolhendo, na verdade, um vinho para a gente começar e que eu consumo muito em casa, que é o Porto Branco, o vinho do Porto Branco. Garota propaganda. E vinho do Porto, todo mundo associa muito aos vinhos de sobremesa, aquele vinho tinto, Ruby, Old Town, tudo isso. E tem um Porto Branco também, e funciona para um coquetel super clássico, que é o Porto Tônico, que para mim é assim, para começar a noite, começar o dia até de café da manhã. Começar a gravação, não é mesmo? Enfim, funciona super bem. E basicamente é o Porto Branco com tônica. A regra oficial fala de 1/3 de Porto Branco com 2/3 de tônica. Eu gosto de fazer meio a meio. Você pode enfeitar com um toquezinho de limão, um toquezinho de hortelã. Foi o que eu fiz aqui. Tá ruim. Tá bem ruim. Meio a meio. Vamos brindar, gente. A gente sempre começa o EP brindando. Gente, o meu tá acabando. É isso aí. E para começar. E foi super legal, que na verdade esse era o e-commerce que eu acabei fechando com eles. Além de ter a ideia da bebida, os caras prometiam entregar em 1 hora. A gente está aqui em São Paulo, então dentro de São Paulo, os caras falaram, entrega em 1 hora. Coloquei o pedido, era 5h23 da tarde. Foi, sem brincadeira, 6h22. Isso é, 59 minutos. Chegou o aviso, sua garrafa acabou de chegar. E tinha chegado de fato. Então, olha, parabéns para o pessoal da Sonoma, que vende esse vinho, que é um Porto Branco que chama Meneres. Para quem é do mundo do vinho, feito pela família Van Zeller, enfim, grande tradição de vinho do Porto. E que funciona super bem para esse coquetel. Até R$100 a garrafa. Único senão, e fico alerta, o pessoal da Sonoma, o pessoal de todo o e-commerce e tal. Tipo, é uma garrafa de 500 ml. E não estava escrito no site que era uma garrafa de 500 ml, né? Então, normalmente, padrão, uma garrafa de 105 ml. Não, só falava garrafa vinho do Porto. Presume-se que se fosse uma de 30 ml, você tava bem danado. Não, imagina. Aí a Sonoma ia seria uma falha para o nosso desafio. Mas, enfim, aqui não comprometeu. A experiência da compra funcionou super bem. O vinho, nesse formato, acho que também funciona super bem. E, enfim,
quiserem dividir as opiniões. Isso aqui é um dos meus coquetéis favoritos, então fiquei muito feliz que a escolha do Marcelo não foi combinada. Super fresco, não precisa de nada, nem de grandes invenções, muda a proporção para 50-50, seja feliz. A única coisa que precisa do seguinte, mais um. Exato, do seguinte é ótimo. Gente, então eu vou contar da minha experiência, já vou matar essa história de vinhos. Não, então, o bom é que eu vim aqui falar de cachaça e eu ainda vou tomar vinho. Antes então de falar, vou fazer uma pausa, como vocês Quem sabe você aqui. tá aqui na próxima. Exato. Você aproveita, Olá. pega essa rebaba, assim. Mas vamos lá, acho que antes então de falar dos meus vinhos, só vou apresentar a Isa, minha querida amiga. Gente, pra quem não conhece, Isadora Fornari. Conheci essa mulher maravilhosa no mundo do vinho, né? Então foi numa ProWine, foi numa feira que a gente queria falar de vinhos e destilados. Mas é uma feira que estava com um foco muito grande no vinho e a gente falou, não, a gente precisa falar da cachaça, a gente precisa falar da bebida. E foi um desses encontros corporativos que deu certo e a gente leva para a vida. E hoje ela é minha referência, né, em tudo que eu penso em mundo de cachaça, dentro do Brasil, obviamente. Mas ela representa o Brasil em várias competições internacionais, várias degustações internacionais, e ela vai contar um pouco para a gente da trajetória. E é quase @Isadinha, vulgo Isadora. @Isadinha, é verdade. Isadinha. Olha, Ou Isadora Fornari. E tem gente que me chama até de Letícia, gente, eu tô aceitando. Letícia. Rita. Tudo. Rita. Gente, não, e você vê, né? Eu só chamava ela de Isa. Eu tive que pensar... Deu 3 brancos agora. Isadinha. Mas deu certo. Você me chama. Eu sei que você tá me chamando. Se vem um som do meu lado, você pode chamar até Rodolfo. Eu vou você vai saber. olhar. Posso contar um episódio rapidinho que foi Por super favor. engraçado? Eu tava procurando algumas coisas. Não, peraí enfim. que eu preciso me vingar do Marcel. ASMR. Momento ASMR. No momento vingança. Ó, Pronto, agora coisa linda. Nossa. Pra dormir isso daí é uma Não, beleza. já serve, né? Desculpa, gente. Mas enfim, eu tava buscando na internet e coloquei Isadora Isadinha. E aí foi sensacional, que as buscas, os resultados davam Isadora, uma cantora gospel, com a versão do Barões da Pisadinha. Eu fiquei rindo assim, umas 30 respostas. Eu falei, cara, acho que não é a pessoa que eu tô buscando. Eu treinei durante 3 dias aquela porra da pisadinha, eu não consegui fazer aquele negócio assim. Olha, gente, não, graças a Deus, não vamos falar de religião e política. Só se for pra falar mal de política hoje. Mas Barões da Pisadinha, gente, eu tiro o Lipa arrasou. Isa, então vamos lá. Deixa eu servir A cor é bonitinha. Puff Office, gente. Já vou explicar o que é isso aqui. Isa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Exato, Belininho. Depois a gente fala sobre. Okay. Não faço... caretas também são bem lindas, né? A gente pode... Mais um brinde de novo. Campai! Mas O bom aqui é que a gente não sabe que tá bebendo, eu tenho que não fazer careta. Isso que é melhor. Olha lá. Nossa. Enfim, Isa, vamos se apresentar primeiro. É bala! Vamos se apresentar primeiro. Tá bom, eu ia falar Sabe, sabonete. É a bala do Uber. É aquela bala do Uber. Nossa, aquela que engasgava, soft. Isso. Nossa, é a bala soft derretida, gente, verdade. Isa, conta um pouquinho de você enquanto a gente toma esse maravilhoso Bellini em lata. Bom, eu sou conhecida como Isadinha, eu tenho a cachaça como um veículo para falar de Brasil. Assim como um rio, o Brasil é cheio de águas. E a cachaça, ela permeia o Brasil inteiro. Cada lugar tem sua característica, cada lugar tem a sua expressão sensorial. E eu venho buscando agregar isso e unir não só o líquido, como a cachaça, como outros destilados, que foi o que me fez pesquisar e estudar sobre outros destilados e hoje também degustá-los em campeonatos internacionais, mas também aliar a natureza que tem naquela região. Então, o que tem de abundante em determinada época do ano ou o ano inteiro, o que tem de cultura, de tradição, de processos ou técnicas que podem ser agregados e trazer isso de uma forma conceitual, mas ao mesmo tempo acessível, que traga memórias para um ambiente. E é basicamente isso que eu faço. Então, eu vou num lugar, pesquiso o lugar e ajudo as pessoas de lá a tentarem elevar todas as técnicas, tradições e ingredientes. Porque, querendo ou não, quando uma pessoa, que a gente sabe que tem preconceito sobre cachaça, ela tem preconceito sobre o Brasil. E o preconceito sobre o Brasil é muito curioso, porque, cara, a gente tá vivendo uma merda, o mundo inteiro tá vivendo uma merda, mas quando a gente fala de preconceito com o próprio país, se trata de preconceito com si mesmo, é um sintoma de falta de pertencimento, a gente não se sente parte do nosso país. E conhecimento também, né? Exato. O preconceito ele vem de falta de conhecimento, né? Só que quando você consegue fazer uma pessoa que, eu não gosto de cachaça, no serviço, trazer, olha, prova aí, o que você gosta de tomar? Eu gosto de tomar vinho. Bom, aí eu vou te servir essa cachaça. Não porque ela tem gosto de vinho, mas porque ela tem aromas familiares que um vinho também possui. Então você tem essa sinergia, esse aroma em comum.
E isso faz com que ela comece a quebrar o preconceito. A cachaça, ela simboliza exatamente o que é o Brasil. As riquezas, a diversidade. E quando você faz uma pessoa perder esse preconceito através do conhecimento sobre cachaça, eu consigo fazer ela se abrir sobre a beleza do Brasil. Porque, em resumo, a gente não cuida do que a gente não ama. Se ela não amar o Brasil, ela não vai cuidar dele. Isa, e tá tudo muito interconectado, né? Que nem quando a gente fala de enoturismo no país, se a gente consegue fomentar uma vinícola super legal aqui na região, a gente fomenta todo o turismo local, a gente fomenta a rede de hotelaria, gastronomia. Não é só isso, porque o cara que, por exemplo, produz essa cachaça que a gente está aqui hoje, as chances dele frequentar um restaurante que a gente está gravando, Casa Santo Antônio, é muito maior do que o cara que produz o uísque lá na Escócia. Olha lá. A gente alimenta o cara do Uber, que vai trazer esse produtor de cachaça para cá. Ou o cara que está fazendo o rótulo dessa cachaça. A gente alimenta toda uma relação de dinheiro que fica dentro daqui e continua crescendo dentro daqui. Se a gente compra de fora, esse dinheiro vai embora e dificilmente vai voltar. E, gente, acho que vocês viram, né? O foco hoje, já com essa apresentação da Isa, vai ser a cachaça. A gente vai falar muito sobre essa bebida, como sempre, tentando quebrar mitos, fake news, né? Dessa bebida também. Sim. Que tem muitas, eu acho que até tem muito mais preconceito do que o vinho, que a gente fala tanto. Tem preconceito porque é difícil. Não é qualquer paladar que entende cachaça. A cachaça ela é muito complexa, como um vinho, só que ela é muito mais alcoólica. Então, você tem a relação do álcool ali com essa... É como se você estivesse em silêncio, e aí, dormindo, aí botam um fone de ouvido em você e ligam num heavy metal. É muita informação sensorial que você... Meu Deus, você acorda assustada. Mas por isso que eu gosto, então. Mas é isso. Nossa, a hora que você começa a entender o que está sendo passado ali, você começa a entrar num prazer infinito. Já deu vontade de entrar, né, num país da caipirinha, no país da cachaça, a gente faz caipivódica, né? Então, eu não admito isso. Exato. Eu já ia tipo entrar. voadora no bartender. Olha lá, boa. Obrigada. E caipi-saquê? Isso não... Gente, isso aqui não é nem destilado. Que porra é essa? Aqui, eu me isento de fazer Ela qualquer ia falar, comentário. eu só tava olhando pro Marcel, como Enfim. todo... Tome seu belinho. Muito bem colocado. Aliás, Joana, É você isso quer que eu ia contar? entrar. Eu contei Vamos- toda a historinha do Porto Branco. Quer contar a historinha de como Vamos você chegou matar e a essa- experiência de compra do seu e-commerce? Por favor. Gente, primeiro, então, só porque a Isa já fez essa chamada, agradecer aqui. A gente está num restaurante incrível também em São Paulo. A gente ainda vai viajar muito com Tá Aberto. A gente só está esperando aí as oportunidades. Chamadas patrocinadores. Eu vou rolar de novo a telinha dos nossos patrocinadores, por enquanto. Vou fazer a Falou, chamada. Salve Uber, salve Uber. Salve clientes fiéis Uber, que a gente aqui. queria muito, exato. Mas agradecer a Casa Santo Antônio, que é um espaço que eu conheci pouco antes do período da pandemia. E os proprietários são incríveis, e o staff é impecável no atendimento, os pratos são deliciosos. Então, fica aí a nossa chamadinha e o agradecimento já formal. Vamos lá para a minha experiência com e-commerce. Então, eu escolhi comprar na Evino. Eu gosto bastante de ter uma variedade no portfólio. Falei, bom, vou me jogar. Ponto alto, entrega expressa funcionou super bem. Então, era em 3 dias, se eu não me engano. Chegou no segundo dia, super tranquilo, foi uma experiência legal. Packaging Isso é super expresso? bonito. É verdade, vamos falar desses referenciais de expresso. Tinha uma outra que era normal, levaria uma semana. E o packaging super bonito. Eu até trouxe a caixa, mas acho que não está por aqui. E eu escolhi um vinho, na verdade, que me chamou a atenção. Eu recebi indicações também de uma pessoa muito querida que trabalha lá, beijo, Estela, que falou um pouco desse vinho, que é o Ziobafa, que é um vinho, se eu não me engano, orgânico, vegano. E é o mais interessante que ele é um vinho da região da Toscana. É um Sangiovese com Syrah, que a gente vai provar daqui a pouco. E ele é feito por... Assim, o estilo dele é para ser mais divertido. Então, eu fiquei curiosa. Packaging bonitinho. E a rolha dele é um pouquinho diferente, né? Uma rolha que não precisa de abridor. Eu achei isso bem interessante. Só ressalvar do Bellini, tipo, apesar do nariz ter essa coisa de pêssego super doce, Bellini é um coquetel clássico, enfim, que é espumante com consumo de pêssego. É sim. Então, assim, mas na boca, né, no nariz ele tem uma fruta super doce e na boca ele tem uma acidez super alta. O que deixa ele muito mais fácil de beber pra mim. Acho que na boca É que essa eu acho puta que vai a ter um gente tem peso. que e aqui entender foi para super quem que fácil. foi feito esse E belinho. para quando, né? Não, E para quais ocasiões? Às vezes você está num lugar que não tem um acesso... Não, o que eu acho que é importante, assim, eu falo sobre isso sobre todas as bebidas. Gente, muita gente que toma vinhos excelentes hoje começou com sangue de boi. Naquele momento, o sangue de boi funcionava. Porque era o público que atendia. Hoje, essa pessoa desenvolveu o paladar. E a boa notícia do mundo é que o paladar não regride. Isso é um problema, né? Meu paladar fica cada vez mais Mais exigente, caro. mais caro. Pro paladar é ótimo, pro bolso Pro bolso talvez é não péssimo. seja. A péssima gente, notícia é que ele fica caro.
Nossa, muito. Gente, então a escolha qual foi? Dentro do meu budget, eu consegui comprar uma garrafa de vinho, que me chamou muito a atenção essa questão da rolha. E esse projeto é uma junção de um cineasta com um surfista e com um enólogo. Uma região que é super clássica, na região italiana. Eu falei, poxa, vamos ver o que veio essa brincadeira. E James Suckling fala muito do fã. Fiquei curiosa para ver o que a gente ia encontrar aqui. Sem pretensões, mas também sem nenhum pré-avaliação. E o Bellini foi o que me sobrou no meu budget de R$100. E como a gente provou vários vinhos em taça, eu quis que a gente provasse o primeiro drink em taça. Família, tradição e surf. E surf, eu achei o máximo, o motezinho deles. E assim, Ele gente, parece como é que chama? Aquaman, saindo da... então eu vi um Jesus pelado aqui atrás, ela já viu o Aquaman. Cada um interpreta, é tipo uma nuvem. Tem um mocinho aqui atrás pelado. É verdade, o Aquaman agora, olha. É o Aquaman! Gente, por isso que eu comprei. Só pelo homem sem camisa. Vendeu. Não, se fosse esse homem sem camisa grande na frente, eu teria comprado mais, assim. Tá aí um tema para uma próxima, Teria né? ultrapassado o budget. Comprar vinho pelo rótulo. Pelo rótulo, Beleza, boa. Packaging Critter. Esse é um ponto Esse para é um aqueles ponto. top, pro campeonato lá, pro desafio. Então, Hoje as taças estão bem diferentes, cores bem diferentes. Então foi isso. Esse aqui eu escolhi porque era um drink em lata, com base de vinho né, espumante. E foi o que sobrou dos meus R$100. A experiência de compra foi ótima. A única coisa que veio em dobro o pedido. Eu não deveria ter falado, eu ia pegar para mim. Acho que foi errado, mas eu adorei. Evino, faça mais. Ari. Obrigada, Ari. Obrigada. Não, eles já estavam pagando antecipado esse merchan que você Tá acabou de vendo? falar. Exato. Agora, então, gente, foi isso. A escolha do Bellini. Eu acho que funciona, assim. Para algumas ocasiões, eu tomaria ele. Eu prefiro ele do que, por exemplo... Eu não gosto de cerveja. Para mim, então, é uma super zona de conforto, Cara, uma esses latinha. 2 produtos por R$100, Deixa eu ver. Vocês provaram já o vinho? direitinho. Tem tanino até, enfim, quem vai assustar que é só um vinho bobinho, tinto levinho, não, ele tem Ele é um vinho tanino. bem direitinho. Tem São Jovés alguma com estrutura. Syrah, tá, gente? Tem um torradinho gostoso. Um toffeezinho, tem torradinho. madeira aqui, não? Tem alguma coisinha, enfim. E agora eu só queria ver achei bem depois... gostosinho. Alguém consegue ver o teor de álcool desse Bellini, não? A do Bellini. A do Que Bellini? Nossa, isso daí eu tomaria como... E eu achei muito legal essa questão, que às vezes você não tem um abridor, né? Óbvio, né? Que você não vai ter esse vinho em mãos, mas... É legal. Acho que é... 5,5. Ah, tá, não tem álcool. Eu tô brincando. É um fator que Quase um descomplica, né? kombucha. Tá. Aí, é o kombucha. É verdade, super na moda. Gente, então eu vou aproveitar que a gente está na seara de vinhos, já vou lançar o desafio para o próximo episódio, então a gente vai escolher vinhos pelo rótulo bonitinho, o que a gente achar que é legal. Tá valendo mesmo? E não vale você ter provado antes. E isso vai virar um prêmio até o fim do ano. Vocês vão elencar esses temas bem bizarros, Olha lá, boa. tanto Adorei. para vinhos Aí como você para tá contratada, aí você restaurante. tá... Eu vou além, na verdade, eu vou consultar onde... E você aí pode dar sugestão, tá? É Escreve isso. aí embaixo. Sugestão dos prêmios mais bizarros, tanto de vinho como de restaurante, que você tem ideia. Boa. Não faz a gente comer mal, por favor. Em vez do vinho bom e barato, pode ser o vinho ruim e caro, por exemplo. Ruim caro, nossa, isso é ótimo. Mas aí você... A escolha aí da você garrafa vai mais pagar meu inapropriada, ou o vinho que tá mais tempo naquela adega, Nossa essas Senhora. coisas. O rótulo mais indecente. O mumificado na adega. Então, gente, e falando de rótulos, né, a gente tem falando um pouquinho de techniquez, mas que é curioso que já me perguntaram, o que era Critter Wines. Então, só para passar, né, um pouquinho do tema, falando de rótulos bonitinho, Critter Wine nada mais é que o vinho que apela para bichinhos, né, animais no rótulo, que foi uma super moda, né, na década de 90. E ainda os temos nomes também, né? Não. Os nomes? Dos bichinhos, não. Pode ter nome de bichinho, pode não ter, mas aquele canguru, aquele peixinho, aquele, enfim, Gatinho. gatinho. E eu compro se tiver cachorrinho, se tiver pug, então eu já comprei. Já comprei só pelo rótulo de pug. Eu ainda prefiro o Aquaman. Eu prefiro o Aquaman. Gente, então vai ter que dar depois eu prometo que no nosso Instagram vai ter a foto do Aquaman pelado aqui. Tá? Olha, gente. Eu achei que era um Jesus, você viu? Eu tô religiosa. Mas só hoje. pra gente não perder o foco, como Boa. vocês podem imaginar, já começou com um teor alcoólico já considerável. Isso. E E hoje não tem comida porque nós almoçamos muito bem. Não, Então ninguém tá grávido aqui. nem Gente, o Marcelo, venham nem aqui, eu. tá foda. mas, Isadiane, uma coisa que você falou, tipo, da parte séria do estudo e tudo isso, voltando. A conversa anterior com o Paulo Bramer, da Ano Cultura, a gente tinha falado que no mundo do vinho, você não, é uma carreira nova, você não tem uma formação, um cara que logo de cara já se especializou em vinho. Acho que com a cachaça é a mesma coisa, né? Tipo, não sei, talvez te perguntem, e a pergunta que eu imaginaria é, poxa, você vem de uma família que produz cachaça? Tipo, como entrou a cachaça na sua vida? Meu pai sempre foi um cara muito adepto a prazeres sensoriais. Então, ele sempre gostou muito de beber e comer. Então, nunca faltou nenhum tipo de bebida em casa e ele gostava muito de cozinhar e a cachaça sempre foi um ingrediente, inclusive, na cozinha. Então, era um aroma que eu sempre fui muito familiarizada, mesmo antes de beber.
E meu pai viu que eu era uma menina com 12 anos, com a mesma cara, sem as rugas que eu tenho agora. Então ele falou, essa menina tá indo pra matinê, vai começar a beber. Mas ele sabia que eu já tava bebendo merda. Coisa ruim, né? Ele botou várias bebidas na mesa, assim. E falou, vamos entender como beber. Isso foi o quê? Um almoço, assim? Tipo, um jantar? Não. Foi um meio do caminho. Entre almoço e jantar. E ele botou várias bebidas ali, e aí ele falou, bom, vamos entender o que é cada uma delas e o propósito de cada uma delas. Nossa, aí sim, hein? Que legal. E ele nem é especialista. Ele falou, prova e vê o que você gosta. Tinha uísque, tinha vodka, tinha cachaça, tinha até araque, eu acho. Tinha frangélico, tinha um monte de coisa. Cervejas, não como artesanais, né? Claro. Mas tinha cerveja. Tanto que eu demorei para voltar a tomar cerveja. Só comecei a voltar a cerveja quando foi nessa linha mais artesanal, de alguns estilos diferentes. Mas no fim, em resumo, eu gostei de cachaça, por N fatores. Sim. Mas isso, eu sempre fui a cachaceira, mas eu não fui caminhar para esse caminho. Não era uma pra profissão. isso, não. Só bebia. Era a minha bebida. Eu sempre fui a cachaceira do rolê, do colegial, da faculdade, da pós. Eu era a cachaceira. Sempre tinha minha garrafinha de água cheia de cachaça na bolsa, porque poucos lugares eram confiáveis sobre a qualidade da cachaça. E isso é um problema que, graças a Deus, depois de algum tempo, a gente já vê que mudou. Muitos lugares têm cachaça. Pelo menos uma cachaça decente no estabelecimento. Sendo assim, quando eu decidi largar a publicidade por fatores éticos, porque é um meio bem sujo, eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa que se relacionasse com o Brasil. Mas, não o Brasil, mas que eu pudesse fazer alguma coisa pelo meu país. Só que como eu poderia fazer isso sendo uma pessoa que só bebe cachaça ou que gosta de comer e gosta desse ambiente? E eu frequentava um estabelecimento sempre e eles me chamaram para trabalhar lá, que vendia cachaça e cerveja, me chamaram para trabalhar lá, cerveja artesanal, né? E eu vendia cachaça para um cacete, justamente harmonizando com o povo cervejeiro que ia lá. Então eles pediam uma cerveja e falaram, cara, sabe o que vai ficar melhor na sua cerveja se eu trouxer uma cachaça? Ah, mas eu não gosto de cachaça. Cara, eu te trago, você prova e depois Se você me não fala. gostar... Cara, eu quadripliquei as vendas de cachaça Os daquele caras lugar. começavam tomando junto. A Tomando cerveja junto, e uma tabelinha. cachaça. Tabelinha. E aí comecei a fazer curso, comecei a estudar. Eu sempre fui muito boa de química, isso é um adianto da vida. Mas a cachaça, ela entrou realmente como uma forma de eu traduzir tudo que eu queria fazer. E assim, quando você trabalha com serviço no salão, além de você aprender sobre pessoas, você aprende como transformar pensamentos, né? E quantas pessoas a gente fala numa noite de serviço? Pelo menos umas 20. E elas são promotoras, né? Se elas gostam, Exatamente. o poder que você teve naquela pessoinha, ela vai Elas querer reproduzir elas vão levar aquela para casa, experiência. vão trazer gente para provar de novo, para você se servir. E aí isso foi crescendo e hoje eu trabalho não só com cachaça, mas com outros destilados brasileiros que, curiosamente, nasceram, né, através de produtores de cachaça, direto ou indiretamente. Que legal. Não, eu já ia começar com uma perguntinha de como a gente deve degustar, mas acho que a gente pode tomar o vinho mais um pouco. Eu ia perguntar, Esse fazer as vinho tá perguntas. muito gostosinho. Eu gostei Tá muito bastante, gostosinho. passou muito no Tem teste. uma frutinha, um graviola, uma siriguela, sei lá. Eu ia Tá fazer com umas as ideias legais. perguntas mais leigas possíveis, então... Vamos Começa com uma, vamos lá. A gente vai fazendo um bate-bola aqui. Cachaça pinga, tem diferença? É a mesma coisa? Tem algum outro nome? Então, vamos lá. Toda cachaça pode ser uma pinga, mas nem toda pinga pode ser uma cachaça. Olha. Discorra sobre. Eu tô aqui ainda assim. Cachaça é um nome técnico legal, definido por lei. Tá. Foi em 2002, 2003 que essa lei foi deferida, onde a gente tem cachaça destilado brasileiro, produzido à base de caldo de cana-de-açúcar, fresco, de 38% a 48% de álcool, sem nenhum tipo de infusão, podendo ou não ser envelhecido, armazenado em madeiras. Isso é uma cachaça, legalmente falando. A pinga pode ser um destilado de cana com 49% de álcool, ou 37%. Que legal. Ok. Ou um destilado de banana. Aí que eu ia Ou perguntar. uma cachaça que recebeu uma casca de banana dentro. Pinga é um apelido. A cachaça tem milhões de apelidos. Xixi de perereca, Todd, tem um monte. Esse é um outro momento. Uma curiosidade que é tipo de boca a boca, não sei se é real, mas teve uma época que foi proibido a cachaça por volta de 1600, pouco antes de acontecer a revolução dos produtores de cana-de-açúcar do Rio de Janeiro, que deu a Revolução da Cachaça, em 1660 e alguma coisa. E a cachaça estava proibida porque Portugal, como
como assim, como é que é? Como é que chama, gente? Colonizador, enfim. Colonizadora, mas tem um nome disso. Bom, a colonizadora do Brasil, mas tem o nome certo disso. Como? Não, descobrir o Brasil já existia, gente. Ninguém descobriu o Brasil. Invasores. Mas eles eram... tem a colônia e a metrópole. É metrópole? Isso, é a... Tá bom, eu entendi o que Colonizadores do Brasil, eles queriam que a gente consumisse os produtos de Portugal. Então, a cachaça foi proibida justamente porque o açúcar teve seu declínio. Então, não tinha mais sentido nem valor o açúcar. E a cana-de-açúcar começou a ser usada a partir do seu momento. Até então era feito açúcar e depois você raspava o tacho queimado da rapadura que você tinha feito para fazer um destilado, hoje conhecido como rum. E olha, então se come outra pergunta que é, qual a principal diferença? Cachaça é rum, rum é cachaça? A gente vai entrar no rum já já. Mas aí teve a queda do açúcar, porque os holandeses foram expulsos do Brasil, começaram a produzir açúcar do jeito que eles faziam aqui no Brasil, lá na América do Caribe ali. E, ao mesmo tempo, a beterraba, eles descobriram como extrair açúcar da beterraba. Então, teve um declínio do açúcar de cana e o Brasil deixou de ser tão produtivo e eles começaram as entradas em busca de ouro e etc. Nesse momento, que é interessante de observar, é que, justamente, Portugal proibiu a produção de cachaça. Aí, você chegava num bar ou numa botica, você pedia café. Aí, eles perguntavam... com ou sem colher? Olha, a gente dá um jeito pra tudo. Sempre quando envolve cachaça, lei seca, seca, que é mais legal? Speakeasy é o caramba. Aqui é colher ou com colher ou sem colher, minha amiga. Nos lugares que estão com lei seca, muitos estabelecimentos estão fazendo isso, servindo a cachaça em xícara. Não vou contar quais. Só, por favor. E é só pra gente que sabe ser legal com o estabelecimento. Então, seja um cliente legal. Exato, okay? gente. Aqui a gente tá com 3 pessoas aqui que adoram estar no salão, mas tem que tratar bem. Né? Você quer receber esses mimos? Não, quer mas saber porque desses... vamos combinar? Qual que é a diferença do cara estar com protocolo bebendo num estabelecimento e o cara pegar o carrinho dele 1 hora antes da lei seca começar no estado, encher o carrinho dele, chamar 25 pessoas para casa dele e não ter protocolo nenhum. A única diferença é protocolo. Entendeu? A única diferença se chama hipocrisia. Isso que eu ia falar. A única diferença é ter um nome mais feio. E gente rica faturando ainda mais. Então, isso está sendo feito de uma forma muito delicada para clientes que são leais. Então, seja esse cliente, mereça isso, você não pede por isso. E aí a gente vai construindo isso. Mas é interessante, com colher ou sem colher. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Pô, pra mim já foi uma relação. A diferença é pinga, cachaça... Pra mim também, já foi um ponto resolvido. Exato, ponto 2. Pinga e rum. Ou cachaça e rum? Vamos lá, cachaça e rum. Bom, pinga pode ser destilado de qualquer coisa, só pra falar. Perfeito. Se é uma aguardente, pode ser pinga. Agora, rum e cachaça. E a primeira lei, o primeiro decreto normativo que houve sobre destilados aqui no Brasil, que a gente encontrou escrito, né, de 1973. É muito recente. Super recente. E, curiosamente, cachaça, ela se enquadrava dentro do que hoje a gente considera rum. Tá, que era a essa base parte de eu acompanhei. melaço, que era a base de melaço. Em 2003 isso mudou e cachaça virou a base de caldo de cana, 100% caldo de cana fresco. Pinga também, podia ser de melaço ou não. Caninha, que era cachaça na época, eu adoro o nome. Gente, caninha é muito Caninha é um mais nome legal. muito gostoso, é muito verdade. mais. É que nem vodka, né? Aguinha. É muito mais interessante. Nesse aspecto, a gente transformou a cachaça, que é uma palavra que quase nenhum gringo consegue falar, no destilado brasileiro. Só que só em 2003. Nossa, é muito recente, né? E aí, o destilado de rum... 2003, o só rum um em si- parênteses, é o ano que foi criado o Google, só pra ter uma noção de time. Exato. Em 2003. O rum, ele é a base de melaço. Sim. Melaço não é melado. Melaço é aquela... Sabe quando você põe um açúcar na panela para fazer tacho. pudim e queima? Certo. E vira aquela coisa seca. Você tira aquele duro, que é esse açúcar queimado, e fica um tacho queimado, uma panela queimada. Aí você joga água. Isso é o melaço. O rum é feito a partir disso. A partir disso. Tanto que a fermentação é muito mais lenta. A gente produzia aqui no Brasil rum na época do açúcar.
no auge da era do açúcar. Olha só. Você acha que realmente alguém ia pegar o caldo de cana fresco, ao invés de produzir açúcar, que hoje vale, se a gente fizesse a conversão atual, valeria 350 reais 1 grama, ele ia fazer açúcar ou cachaça? É óbvio que açúcar, né, gente? Tudo usado como moeda, né? Então o Brasil criou não só a cachaça, como o rum. Olha só, cortes, os nossos melhores momentos já surgiu uma Mas frase. isso é uma história dedutiva. Legal. Porque o rum, ele não tem uma designação geográfica. A cachaça tem. Ele é um DOC do Brasil. Eu vi um rum brasileiro agora aí. E, então ele não está sujeito a uma região, nada. uma denominação de origem. E o legal é que cada região tem uma característica. Então você tem o Jamaican Rum, que tem uma característica mais spicy, mais não tão doce. Aí você tem spiced rums, aí você tem vários tipos de rums que podem ser apresentados e não necessariamente devido à região, mas talvez uma característica entre eles. E a gente tem o agricole rum, ou rum agricole, ou rum agrícola, que é um rum produzido principalmente nas colônias francesas, no mesmo processo da cachaça. Ele não é feito de melaço, ele é feito de caldo de cana fresco, só que ele usa a coluna e ele tem uma graduação alcoólica muito mais alta. Ele seria tipo a 51, a velha barreira. Uma diferença. Só que muito mais alcoólico. E a cachaça, então, se você pensa por essa denominação de origem, ela só pode ser feita no Brasil? Só feita no Brasil. Tá bom. Não existe cachaça de banana, nem cachaça no Peru, ok? Boa. Olha. Agora, é verdade, não sei se é lenda ou não, eu ouvi falar aqui. Vocês querem uma cachaça pra gente Por acompanhar? favor. Eu aí, acho, né? gente. Mais um lubrificante social. Já pra que a gente né? tá falando de paradigmas e quebrá-los, cachaça com gelo. Boa. Ah, muito bem. Ó, E é engraçado que até o whisky, quando você provar lá, eles falam do release the snake, né? Quando você coloca um pouquinho de água ou gelo, tipo, essa diluição faz liberar mais os aromas. exatamente. Faz sentido, é isso mesmo? Faz super sentido e definitivamente... Bom, quanto tem uma graduação alcoólica de vinho? 16? 14? 12, 14. Aqui Gente, começa a não dá pra partir de cerimônia, 38, gente. A gente tá falando de gente grande, então... Por favor. Obrigado. Não, e eu já conheço essa cachaça, então já faço um spoiler. Não, e eu fico acho que é impressionada com esse floral dela. O que eu gosto, vamos lá. Não me julguem, não briguem comigo, eu vou pedir pra vocês. Por que eu tô servindo a cachaça num copo de uísque, num scotch? Ou num copo baixo? Justamente porque a gente não consegue sentir aroma nisto aqui. Achei que ela ia falar porque é chique. Porque é chique, porque é Também é glamorizado. chique. Porque se pode Eu cobrar adoro mais. peso de copo de... Eu também. Ah, mas é um de copo bonitão baixo, aqui, cara. né? Não, e o peso, isso aqui, gente. Isso aqui a gente faz brigadeiro de colher, tá? Boa. Só. O uso do copinho de shot você aprendeu agora, tá, gente? Ou se você quer ficar louco rápido, festa, formatura, despedida de solteiro. Ninguém vai te impedir de fazer aquele brinde, fechar os olhos e sentir a galera naquela energia maravilhosa e virar a bebida, beleza. Mas tirando isso, faz brigadeiro de colher e opte por outros copos, porque a gente não tem espaço para criar Eu o já buquê, ia, gente. eu já ia demonizar até esse brigadeiro de colher, gente. Porque brigadeiro, faz na colher, de panela. Mas ficar boleando brigadeiro é do cacete. Come direto na panela, Isa. é Imagina, que o castigo olhar. do Eu demônio. ia demonizar para outro lado, né? Falei, se servem tequila ali, não deve prestar. Peraí. Traumas pessoais. É verdade, mas eu vou aí- tirar Não, vou esse colocar. trauma. Eu vou tirar esse Espero trauma. que não hoje. Não, né? gente, hoje. mas pelo amor de Deus, tequila tá na mesma linha de cachaça, porque tem tequilas e tem tequilas. É a mesma coisa. Excelente. Você tomar vai você beber outra uma coisa. velho barreiro e uma José Cuervo. Desculpa, gente, mas não é boa. Aí tem algumas que podem ser interessantes, mas elas custam 5 Sim. vezes mais. Aí você vai para uma cachaça... Como um vinho, né, gente? Tem vinhos que tem o vinhozão premium e vai ter o vinho, a mesma vinícola. Exato, Produz... gente. Você tem ranges de Exato. pessoas e tem público para todas elas. Parênteses rapidinho. Você falou do 51, velho barreiro, pitu. Tem algo que presta nesse universo dessas cachaças Então, largamente distribuídas, vamos falar assim? Vamos lá, a gente está falando de um perfil sensorial um pouco menos complexo. Porque todas as cachaças que passam por alambique, elas têm o cobre como principal vetor. O que significa isso? Uma cachaça é produzida a partir de um fermentado de caldo de cana fresco. Então, a gente fermenta todo o açúcar do caldo de cana e vira um vinho.
Esse vinho vai ser destilado. A destilação nada menos é que a concentração desses aromas e do álcool. E a gente deixa toda essa parte sólida e tudo que não evapora para baixo. Existe uma separação, porque é um processo totalmente artesanal, então a pessoa tem que estar olhando ali a graduação alcoólica para poder separar a cabeça, que é a parte que contém elementos super nocivos para a saúde, metanol, e pode causar cegueira, problemas no sistema... como é que chama? No sistema humano, né? Sistema- mas é que é no Não, sistema, linfático. Não só Não. linfático, Sistema motor. nervoso. Nervoso, é isso. Porque ele teve epidemia de cegueira no interior de vários Tem lugares vários por causa casos, disso. de bombeirinha. Principalmente de homem. Que é, quem é macho toma cachaça de cabeça. Não tome cachaça de cabeça, se você é macho ou não. Não tome de cachaça Quando de o cara cabeça. começa a destilar, a primeira parte que começa a sair do... Isso, porque é a primeira da parte que destilação. evapora. Então é o álcool. É um outro tipo de álcool. É um álcool nocivo, não é um álcool potável. Aí você tem o coração e você tem a cauda, que é o que a gente chama de água fraca. É quase sem álcool e fedido pra caramba. Mas esse blend, né, essa mistura e equilíbrio entre essas porcentagens depende muito da fermentação que você teve, da velocidade que você destila e, logicamente, da ética do produtor. Só que você consegue sentir, se tiver cheiro de acetona ou de cebola ou gás de cozinha, você dá um chega pra lá. Boa. Boas dicas práticas, né? Porque, pra quem não Que é conhece... suspeito. É exato. assim, eu particularmente acho muito interessante o cheiro de cabeça, mas não para beber, porque é um cheiro Tá, gostoso. só do aroma. Né? É um cheiro gostoso, é um cheiro super alcoólico, é um cheiro que tem aquele cheiro de esmalte misturado com flor, misturado com uma série de coisas que são muito gostosas de sentir. Mas isso é muito cultural e também depende muito do universo que a gente está falando, porque na China, o cheiro do metanol, o cheiro da cabeça é interessante. É uma qualidade para o baiju. Quem provou baiju, boa sorte, parabéns. Não, ó, eu Nossa demorei Senhora. 4 dias. Eu estive lá 4 dias. No primeiro, eu odiei baiju. No segundo, eu quase vomitei. No terceiro, eu já estava perguntando onde tinha mais. Olha. Porque você aprende a entender o perfil sensorial, o que você tem que buscar. E a gente não aprende isso de um dia Mas para ele outro. A tem gente aquele tem gostinho que de dar... suco gástrico, o que me lembra tequila. Mas né? tem Então, 12 um troço estilos especial. de baiju. Ah, não, sim. Isso que eu provei, falei, nossa Isso, Senhora. ele tá falando de experiência pessoal, dos traumas. Vamos lá de novo. E E retomando... um bom profissional sabe separar. E não vamos fugir da Olha questão lá. original. Tem alguma dessas cachaças de grande volume comercial que você toma, que você fala, olha, legal, isso daqui funciona para uma caipirinha? Tem alguma que você fala, ok, isso daqui é... Eu acho que a ocasião faz o ladrão. Se eu não tiver nenhuma outra para tomar, Tá. nem Campari, nem vermute, nem vinho, nem Jerez, nem nada mais. Tá, nem água de valeta, aí... Então, Aí você toma. Entendi. Boa, boa. Ok. Bem respondido. Forma sutil de você responder, perfeito. E aí eu acho que ela já respondeu uma pergunta que eu queria fazer, que a gente escutava muito antigamente. Eu sou do interior de Minas também, Caxambu. E aí sempre tem aquele tio que chega com a garrafa de cachaça sem rótulo, né? Fala, isso aqui que é bom, cachaça artesanal. E a chance de você tá tomando cabeça, tá tomando... cara, não necessariamente, porque como que a cachaça se espalhou pelo Brasil? Na época das entradas, não tinha carruagem. Quem estava andando em direção ao interior do Brasil é uma galera que não tinha nada. Então eles tinham, com sorte, um burrico. Com sorte. Então não dava para se abastecer para uma viagem inteira de São Paulo até Goiás. Então eles iam em grupos, e esses grupos iam se separando no meio do caminho. A cada, sei lá, 100 quilômetros, duas pessoas ficavam lá para montar um pouso e uma produção. Assim, a Estrada Real é um exemplo disso. Você vai passando pela Estrada Real, você vê a cada 100 quilômetros exatos, tem ou uma fazenda ou o que era uma fazenda. E assim a gente foi criando essas bandeiras atrás de ouro. E todas elas produziam milho, arroz, feijão, carne seca e cachaça. Uma coisa de subsistência, na verdade. Exatamente, era uma ração. É. Era uma ração. Não deixou de ser uma ração. Só que imagina, isso também derivou a questão dos usos das madeiras nativas, porque eles estavam abrindo mata. Você tinha caminho de indígena e de animal ali, que estavam seguindo, os indígenas estavam seguindo o caminho animal nessas caminhadas. Então, eles tinham que abrir e derrubar coisa. E essas madeiras também começaram a servir como
recipientes. Recipiente de Não transporte. tinha Tupperware, né? Então você tinha que guardar em algum Foi lugar. a ocasião que criou Né? todo o sistema. Não tinha né, gente? Marmitex, não E tinha aí a nada. gente começou a ter essa questão que a gente tem hoje, que são as madeiras nativas, que eu acho que são um exponencial da cachaça nesse aspecto, porque além da cachaça ser um destilado que é monodestilado em 99% das vezes, especialmente a de alambique, porque a de coluna, por passar por coluna, ela tem uma neutralidade um pouco maior e ela, se você não coloca pedaços de cobre, como é o caso que a 51 fez, a 51 era até em pouco tempo atrás adoçada. Aí eles começaram a colocar pedacinhos de cobre mesmo Aham. dentro da coluna de destilação, porque o cobre ele catalisa alguns elementos sulfurosos. E aí você tem, ao invés de ter um aroma de peido, você tem um aroma de flor. E aí ele não precisa colocar o açúcar, mas muitas outras cachaças, Precisam. ao destilar, ela fica com esse gosto amargo mesmo na boca. E aí coloca açúcar para tentar disfarçar isso. Encobriu, né, Fê? Encobrir. Mas assim, é mais difícil então numa cachaça, vamos dizer assim, dessas muito artesanais, você saber se você está consumindo uma coisa de qualidade. Como Não. faz para o consumidor saber assim, poxa, esse Cara, cheiro- você sentiu o cheiro de Cheiro. esmalte? Desconfia. Perfeito. Azeitona, mas azeitona, não a água, assim, a água da azeitona. A água da azeitona não é só, assim, tem super peculiaridades que algumas madeiras podem trazer esse cheiro da azeitona, beleza, mas a água da azeitona, vinagre. Vamos lá, Tá, vinagre é vinagre, um problema. Forte. Então aí a gente vê como Isso é problema de importante fermentação. no mundo do vinho, né? Quando a gente fala de qualquer bebida, é treinar um pouco essa questão dos aromas, né? Tá vendo? O maior indicador para você não consumir uma cachaça é usar o nariz e... Isadinha, o que a gente tá bebendo aqui? Né? Isso aqui, que a gente Gente, fala, é cachaça branca, é uma não sei qual que é. É sem branca? nenhum tipo de madeira. Não ela- passa por madeira. Nada. Ela só ficou descansando no inox por no mínimo 6 meses. Ela é produzida na zona da mata, entre dois... Ela é um vale ali. Você tem Legal. o rio ali, a parte do campo do rio. E você tem a parte de montanhas de Minas. Ela é realmente a divisa de Minas com o Rio de Janeiro. É arbórea. Eu gosto muito dessa parte floral que ela tem junto com essa parte de cana. E é a minha cachaça de dia a dia, porque ela tem um preço acessível, é bonita, é gostosa e vai que vai. Legal. Não, isso surpreende, assim, eu escutei já de pessoas que são do mundo do vinho, né, Má? Que, imagina, o vinho que é complexo, que tem 1000 aromas, e a gente vai ver a roda de... A Isa me deu uma aula sobre cachaça e a roda de aromas, a complexidade de uma cachaça é tão grande quanto a de qualquer outra bebida. E você estava falando essa coisa do vale. Tem essa coisa, quando você fala de cachaça, além Terroir, de terroir, na verdade, tipo, você colhe a cana que está numa inclinação X e uma cana que está em inclinação de lá. Antes disso, tem variedades de canas diferentes? muitas variedades, E que dão porque- resultados diferentes para cada cachaça? Vamos lá, o que mais que a gente produz com cana no Brasil? Etanol. Sim, combustível, açúcar. Então, a produção de cana-de-açúcar, de cachaça, ela meio que se apropriou, entre aspas, das pesquisas feitas para maior produtividade de etanol. E as que deram errado viraram uma cana excelente para cachaça. E a gente tem muitas variedades. Tem mais uma variedade que tem menos palha, tem variedade que tem mais açúcar, quando tem mais chuva, que se adapta a ambientes mais secos. A gente tem uma variedade gigantes. E tudo isso reflete em sabores diferentes. Sim, mas mais do que isso, a gente pega muito... O terroir, ele também lida com o fator humano, né? Não só a matéria-prima, como o ambiente, mas também o fator humano, como esse material A forma de lidado. cultivo, a forma de manipulação, Exato. enfim. De beneficiamento, tudo isso interfere muito. E cada região do Brasil tem uma característica. Então, lá na Paraíba, eles usam aquelas dornas que, na verdade, são caixas d'água de fibra de vidro. Eu usei isso o quê? Como tanque de Como fermentação? tanque de fermentação. Nossa. Aqui em São Paulo, os fiscais não permitem. Mas a lei é a mesma. Só que cada interpretação dá uma margem para uma coisa diferente. E isso é muito legal de ver. Não é de fibra de vidro, é PVC. Eu sei. PVC, que é inerte. E aí você tem alguns lugares de cachaças que o cara começou a produzir para si. Nesse meio do caminho todo, desses resquícios de tropas. Uma produção artesanal. No Sim, resquício pra cá. tropeiro, ele tem ali cana porque ele precisa alimentar a vaca dele. Vamos produzir cachaça. Para mim. E é muito comum escambo no interior. E pode ter variedades que estão perdidas aí, na verdade, que nunca foram identificadas, mapeadas, enfim. Tem algumas que eu já presenciei, assim, que a gente não sabe exatamente, porque elas são eventualmente muito parecidas, né? E aí teria que fazer uma análise
físico-química, Sim. assim como das nossas madeiras, que nunca nenhuma faculdade então, mas fez. são novas fronteiras que ainda precisam ser Pode ser desbravadas, exploradas, né? assim, nesse sentido. Super. E a única diferença que eu acho que pode ser um agravante no Brasil é que, diferente de qualquer lugar na Europa, os estudiosos desse universo, né, de alimentos ou de química ou de engenharia de alimentos, eles não trabalham diretamente junto. Ah, beleza, você quer estudar isso? Eu pago a sua pós-graduação e você vai estudar isso para mim. Não tem isso aqui. Não tem o subsídio, né? Não tem. A gente fez uma pesquisa, eu e o Maurício, junto com o Rafa da Bocaina, há 2 anos atrás, sobre madeiras nativas, porque a gente não tem um mapeamento físico-químico cromatográfico das nossas madeiras. Então, vamos imaginar assim, só resumindo para vocês. Eu e Joana somos madeiras diferentes. Eu sou uma umburana, que é uma madeira brasileira, ela é um carvalho, que é uma madeira que vocês conhecem, obviamente, que está na França e também na Escócia e também nos Estados Unidos, mas são diferentes espécies. Tem um húngaro também. Mas ela tem um olho mais claro que o meu, pensando na nossa cadeia de DNA. Então, o que eu tenho diferente dela, eu não vou pintar. Então, a gente pensa assim, o que a gente tem igual, a gente pinta, o que a gente tem diferente, a gente não pinta. Então, eu vou ficar com várias lacunas abertas. E é isso que eu tenho. Ah, então eu sou muito parecida com a Joana. Não! Não sou. A gente tem semelhanças, mas a gente não é igual. Não dá pra gente usar como elemento comparativo outra coisa. A gente tem que analisar o que a gente é. Como se te analisassem competindo, sei lá, com a Gisele Bündchen. É uma injustiça. Pra Gisele, né? Pra deixar claro. E aí você entrou num outro ponto que é muito legal, né? A complexidade que a gente pode usar, então, de madeiras, né? Nessas cachaças que a gente tem, então, 2 aí que a gente vai falar. Eu tô vendo agora. aqui, mas tem mais 2 pela frente. Eu não vou tomar tudo, não. Exato, Eu adorei, não dá. mas eu não vou tomar tudo, porque senão, no final, eu vou estar... cair. Fechou. Você vai servir em outra taça. E deixa eu aproveitar então que você serve, Sadinho. Você tá falando do terroir, tudo isso. Questão de Salinas. A gente fala muito da região de Salinas, cachaça de Salinas que é boa. Salinas é um terroir, é uma reputação? Tipo, qual que é a sacada da cachaça de Salinas? Você é um homem, você é uma história, você é um trabalho, o que você acha? Nossa senhora. Tava É preparado keep para walking. essa pergunta. Tô mentindo. Isso é tudo. Não Sim. dá pra gente criar essa regra, entendeu? Não tem, é só isso. Salinas tem um ambiente que quase não produz cana. Não sei se você já foi pra lá. Não, Ali não é conheço, pedra e pó, terra. É norte de Minas, Norte enfim, de Minas, quase Bahia, só que é muito quente. Tem um ambiente extremamente desfavorável para a produção de qualquer coisa, mas a cana se vira lá. Só que a produção de cana ali é muito inferior à produção de cachaça. Não, Em volume, se diz. em volume, Não tem quantidade de não é cana suficiente. porque é produzido então, lá. eles levam cana para lá de vários lugares do Brasil e Ok. até mesmo cachaça. Então tem muita cachaça que está sobrando E de algum só produtor envelhecida lá. daqui e eles envelhecem lá. Salinas tem um ambiente muito interessante. A Anísio Santiago foi a primeira a trazer a questão da soleira vertical, que é um trabalho típico, é muito comum você encontrar em uísque, né? Eles fizeram isso com cachaça no bálsamo. Soleira de forma genérica falando, é ir passando de uma barrica para outra. Não é Mas você não pegar é, o mesmo uísque. não é aquela em pirâmide. Você Tá. tem várias barricas grandes, onde você pega 10% de todas elas e depois Isso. repõe 10% e você blenda tudo isso. Então você cria uma padronização vertical e não horizontal. Legal. E eles fizeram isso com a cachaça, foram os primeiros. E isso trouxe muita fama para Minas e para Salinas, inclusive. Mas a gente tem cachaças riquíssimas no Brasil inteiro, não precisa não, é só de lá. Só de lá. E uma coisa que... Eu tô muito de aluno empenhado, assim, tipo, eu fiz a lição de casa, né? E uma coisa que eu já acabei de errar, e assim, a gente lembra, mas o nosso vício, né, quando vê uma taça dessa, dá aquela cheirada do vinho. A cheirada da próxima primavera, não faça Eu isso com fiz, eu destilados. fiquei... Com certeza a câmera Não ali pegou. Eu faça fiz assim, isso ó. com destilados. Então, gente, como se degusta... Não faz isso. Olha lá. Para. Isa, vamos ensinar pra gente Nossa, acho que meu nariz já tá como se calejado, degusta, como se degusta então uma cachaça. Bom, gente, vamos lá, vocês, sommeliers de vinho. Por que você enfia o nariz na taça? Pra concentrar um pouco os por aromas, automático? volatis, automático é ótimo. Por vício. Não, tem um Aroma. porquê isso, gente. O vinho tem menos graduação alcoólica, como a Isso. gente falou. Se você enfia o nariz na taça do vinho, Ele não agride.
Ele não agride porque ele tem menos graduação alcoólica e vai ajudar nessa movimentação a volatilizar todos os elementos de cheirinhos. Agora, se você faz isso num destilado, seja ele qual for, até uma vodka que veio para ser neutra, meu amigo, você vai queimar o seu nariz igual quando você queima a língua, ela fica toda arrepiada. Você tá Foi o que eu fiz agora, gente. aumentando a quantidade de álcool. É que eu gosto isso. muito do programa. Então, no nariz, é simplesmente posicionar Só numa passa, distância confortável e respirar normal. Precisa girar? Pode girar, porque vai volatilizar, e esse formato ajuda a concentrar os aromas e o álcool, então toma cuidado. Olha a cor linda dessa, gente. Essa eu botei água, essa aqui tá sem água. Boa. Mas a amburana, ela tem uma oleosidade característica dela, que ela dá uma turvadinha, é manteiguinha. E é um bicho completamente diferente, né? A amburana é Nossa. uma madeira brasileira, que a gente não tem um mapeamento cromatográfico, que, tipo, pra ver o DNA da madeira. Mas ela tem essa canela, esse mel. O nariz dela essa já é especiaria, untuoso, essas né? passas, ela tem essa coisa gorda. Tanto que muita É. gente O legal é isso, né? Porque o doce não precisa vir da boca. Ele às vezes vem do nariz. E aqui é do nariz. Ah. Eu falo que a amburana é a piriguete das madeiras. Porque ela é Tem exibida, todo- todo mundo gosta e todo mundo vai nela logo de cara. Depois eles vão evoluindo. Mas, em geral, a amburana Olha só. dá Quem match. seria a casta? Qual seria a uva piriguete do vinho? Mais Marcel. um tópico pro... Olha lá. Prêmio Não, Piriguete. vamos lá. Qual é o piriguete? Uva piriguete. Eu tenho meu voto, mas eu não Qual vou que é? revelar Pode ainda. falar, Marcel. Não, é pra falar agora. Não vou deixar pro próximo episódio, não. Vamos ver se ele vai cumprir. Chardonnay. Não. Não? Começa com Pri e termina com Mitivo. Mas, mas eu acho que tinha que ser uma de mais... É assim, docinha, é frutada, a povo adora, É, vende boa. pra caramba. E acha chique. Né? E acha chique. Ó, gente, um brinde. Um brinde Saúde. de novo, gente. Gente, eu tô me mexendo aqui, a câmera, Vai- o pessoal da equipe vai tá cortar brigando agora, comigo né? que eu tô andando. Perdão, gente. Vai Zadinha, cortar, é isso? Hã? Vai cortar, não? Não? É que eu falei, vai cortar ele. Tá. Zadinha, agora- eu tinha perdido uma pergunta no meio. Era verdade que a Alemanha, em uma época, tinha registrado o nome cachaça? E aí o Brasil teve que entrar numa disputa ou é meio lenda isso É aí? que, na verdade, o Brasil já perdeu várias coisas, várias patentes nesse rolê. O açaí, a caipirinha, o Japão registrou. É mesmo? Olha! Mas a gente resgatou. Graças... Eu acho que a lei foi meio que por conta disso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô te olhando. Só- Mas eu acho que a gente perde muita oportunidade porque a gente não tem nenhum tipo de exercício, nenhum tipo de cuidado em cima dos nossos Os produtos. ingredientes. Então a gente só percebe quando a gente perde mesmo. É tipo aquele filho da puta que quer todas as pessoas. Aí quando perde Mas- o mas amor hoje- da vida. Ai, que não Mas hoje, serve tanto pelo- cachaça quanto caipirinha são marcas, enfim. É que assim. São receitas, marcas brasileiras, ou Isso não? depende de uma relação. Como é que chama? Do Ministério do Exterior. Assim, mas falou, pô, vamos pegar Então- um caso prático. Se um alemão na Alemanha A Alemanha Compra reconhece um- cachaça. compra um Agora, destilado- se eu for para a África, eles não reconhecem cachaça. Tem e pode ter um produto alemão, deixar lá de cana e o cara colocar cachaça made in Germany? É porque cachaça não é um produto para eles. Isso depende de relação Bilateral, exterior. ok. exterior. Então a gente reconhece tequila, o México reconhece a cachaça. Tá, a gente reciprocidade, reconhece tá, entre um e outro. O bourbon, os Estados Unidos reconhecem a cachaça. Mas, assim, eu já provei, inclusive degustei junto com a galera lá. Na África do Sul tem destilados em Brazilian Way, que é um Brazilian Olha, um rum. jeito de... Mas A destilação como da eles cachaça descrevem como Brazilian, alguma distilled coisa? in Brazilian Way. Olha, não pode usar. Vamos registrar a Apple também, né? É isso, mas é porque depende de relações unilaterais, bilaterais, não é Tá, uma coisa entre um país ou outro. E aí- assim, pra você ter ideia, o tequila é reconhecido em 70 países. A cachaça é reconhecida, acho que em 8. Nossa. É mesmo. E aí eu ia perguntar, né, em relação a dados, eu não sei se a gente tem isso, mas em relação a quanto a gente consome aqui, o quanto a gente exporta, como que é isso? A cachaça boa fica aqui? Muita cachaça sai pra fora? A maior parte da cachaça, assim, a gente exporta 1%. da Olha! produção. Nossa, eu achei que era mais. E eu acho que a gente produz 1 bilhão, não sei se é em litros ou em dinheiros, mas a gente produz 1 bilhão e 1% vai para fora. E esse 1% pode ter certeza que 99% dele é de cachaça industrial. Dessa produção, a gente tem 70% de cachaça industrial e 30% de cachaça de alambique. Porém, esses 30% representam 99% dos produtores. Olha.
É muito concentrado. É muito concentrado. A gente tem 5 marcas concentrando 70% da produção. E não é um problema, tem seu público, etc. Mas, Exato. gente, vamos para a última, que enquanto vocês degustam essa, que eu trouxe especialmente para Olha. vocês, Já sei por quê. para só de sobremesa. olhar. Gente, isso aqui é Santo Grau PX. Ela passa por um barril que envelheceu. Pedro Jiménez. Eu admito que eu fui seduzido pela A Morana Morana é aqui. piriguete. Você viu a piriguete, Nossa, tá olha, vendo? você é Marcel, você é fácil. Olha lá. Eu sou democrático, eu Olha, eu jogo nem tô com o esperando povo. ele servir, porque isso aqui eu tô curiosa. Vocês acham que ele é democrático? Ou ele é facinho? Não, eu jogo com o povo. Vou ficar. Terceiro episódio ainda. Espera chegar o 10º que a gente volta nesse. Bom, eu vou fazer uma caipirinha pra vocês, pra gente fechar depois de vocês tomarem. Nossa Senhora. Aqui é Santo Grau, Pedro Jiménez. Ela não pode Não ser enfiou o chamada nariz, de Marcelo? cachaça. O que é interessante, porque a Pedro Jiménez tem um teor muito alto de açúcar. E isso fica dentro do barril. Então, a hora que eles colocam... Ela é produzida em São Paulo. Tá, mas nesse caso, por exemplo, que falou do Pedro Ximenes, isso aqui é um vinho feito no sul da Espanha, uma uva, que eles fazem um Sim. vinho de sobremesa. Aí eles pegaram esse barril de carvalho. Importam o barril usado, é isso? Isso, com Pedro Jiménez anteriormente. Ok. Então, esse barril tá lotado, Impregnado impregnado da Pedro Jiménez ali. Do vinho de Pedro Jiménez. E aí, ao colocar a cachaça, essa cachaça, por conta da graduação alcoólica, a madeira, ela Tem essa troca de... tem a de troca. aromas. E quanto mais álcool, maior a troca. Quando você coloca a cachaça dentro de um barril, é diferente de colocar um vinho dentro do barril. Porque o vinho tem mais mais álcool. entrega do que ele recebe. Uhum. Ele vai receber uma coisa ou outra, que são mais solventes, mas a cachaça, ela absorve tudo. Inclusive, não bochecha a cachaça. Olha. Não, eu já briguei com ele, é que a Isa nem ouviu, mas ele já tava enfiando o narigão aqui, tanto ó. enfiar o nariz como bochechar, você está potencializando o álcool. Se você potencializa Tomou o álcool de pito. um destilado, você Não perde pitu, tomou pito. todas as informações sensoriais, porque é justamente o oposto. Alguém me dá o isqueiro que vai ver a labareda saindo aqui. Nossa, a cara... Não, você vai tomar água, cadê sua Nossa, a água? cara vermelha. Eu falei que ele tomou pito. Né? Bebe água e bebe de novo, porque agora- deve estar saindo olodum na sua garganta. Agora eu tô pra não ser entendendo nos respirado. nomes. Eu vi que tem um livro que tem 3.000 verbetes sinônimos de cachaça. Um deles é esquenta-peito. Agora eu acho que eu entendi Você bem. entendeu, né? Não, é o seguinte. Faz sentido. Ao tomar cachaça, você não vai respirar aquele cheiro assim lá no fundo. Você vai pôr numa Isa, posição... resumo do ao tomar cachaça. Faça tudo que eu e Marcelo, a tudo que gente eu não fiz, fez. você faz ao Pelo contrário. É o oposto do vinho. Já é mais fácil. Então você vai respirar normalmente numa distância confortável, vai botar na boca e fechar o lábio imediatamente assim. E nem passei pela boca. Já... Não, passei Vai. pela boca. Tá, Mas deixa não eu dar. faz tipo um salaminho, sabe? Espreme a língua no céu da boca e faz... Espalha. Salaminha, técnica não Aí conheço. Técnica engole com a boca fechada e respira fundo pelo nariz. Vocês são tomadores de vinho, segura esse lábio e faz biquinho. Faz biquinho Gente. porque eu sei que vocês vão lamber. Aí, ó. Eu sabia, bem uma você mini abriu a bochechada. boca. que Você foda. abriu. Eu vou te defender, Marcelo, que você não fez nada do que ela te pediu hoje, do começo do episódio até agora, Marcelo. Eu Tô tô até envergonhada. traumatizada, Eu tô até cara. Mas eu envergonhada. adorei. Desculpa, Tá gente. errado. Você Mas vai eu gostei. adorar mais. Não. Aí, ó, aqui, ó. Não era pra eu gostar? Você vai adorar mais a hora que você provar do jeito certo. Faz biquinho. Isa, a gente não falou num ponto... Então... Todo mundo fazendo biquinho. Vamos dar um gole só. Vamos lá, vamos lá. Biquinho. Fala a hora que você, Tô depois falando de engolir, você não vai fazer isso. Você vai fazer bico imediatamente que o copo sai da boca. Nossa Ok? Senhora. Vai. Valendo. Bico. Engole. Respira fundo pelo nariz. Aí. Muito bem. Marcelo, você passou. Parabéns, palmas pra ele. Gente, e aí a gente não falou num ponto, a gente já tá, sei lá, passou 40 minutos, 50 minutos. Eu vou passou- fazer caipirinha. Se eu enquanto tá sumir falando aqui, não reparem, tá? A gente não falou de harmonizações. Zuzo aí. bem, Que é seguimos. mais um prêmio que tem que rolar no rolê aí, ó. Isa, eu vou focar nessa última porque eu adorei, assim, achei ela super complexa, tem um toque no final De Pedro de Jiménez. amêndoa, de óbvio, né? Aí já entrou na minha zona de Cara, conforto. Só um parênteses. A produção se diverte muito Nossa, com a ela ri gente. né? demais. Alguém tinha que estar filmando você.
Tinha que ter, ó. E eu já falei que você tem que fala, interagir. No próximo pode falar, ó, para de falar groselha. Pode cortar, gente. Ah, não, Não, eu interagi com ele, eu achei que ele tava cortando, ele tava só fazendo joia pra mim. Olha lá, ele tá vermelho. Gente, alguém filma. Ô, câmera número 3. E aqui não teve diluição também, né? Vamos fazer essa ressalva também. Não, Tá não aqui, teve você diluição, mas você não usa isso como desculpa. Não, mas esse. Não, mas... Não, Marcelo, não insiste no erro. eu não tô suando à toa. Mas vamos lá, o Marcelo me Não, mas interrompe. aqui. Por quê? O estilo dessa cachaça não é pra se tomar com diluição? Eu Ou acho não? que Foi ela só tá uma muito pra apresentar um doce. estilo? Tá. Ela é muito doce. Então, por conta dessa absorção da cachaça, dessa extração desse dulçor da Pedro Não, Ximénez, não que é uma uva precisaria- super doce, e a cachaça absorve isso por conta da graduação alcoólica, eu acho que ela serve muito como uma finalização. Tá, então pode ser servido Então- direto pra ela mostrar Isso, como um ela é. cafezinho do lado, super 10. Eu super Legal. aprovo isso. E Os italianos fazem o café correto, né? Com a grapa, essas coisas dá pra gente usar perfeitamente uma cachaça como essa. Tem que fazer o café como eles fazem perfeito, com porque o isso. café italiano com grapa é correto. A gente faz o café perfeito. então, mas Chocada. como o Marcel se empolgou e não deixou a Isa responder a minha Empolguei pergunta. pelos próximos 40 É, minutos eu acho que, agora. gente, tira a cachaça do Marcel, que ele nem viu o que ele fez. Tira até a água. Vamos lá. Isa, vamos falar dessa, então, só porque como eu tô com ela em mãos, eu adorei. O que você recomendaria de harmonização para isso aqui? Então, Cara, eu iria numa linha ou de sobremesa ou de queijos. Aí depende da onde você tá e de que caminho você iria para essa de Pedro Ximénez. Ou algo muito ácido, sei lá, tipo talvez um ceviche. Ou até misturar com espumante, que super funcionaria também. olha que legal. Qual espumante? O mais brute? Um brute, mais seco. Uma cava, né? Por que não? Gente, alguém tira a cachaça do Marcel, pelo amor de Deus. Porra, ainda tem a Tô caipirinha. treinando, gente. Vamos lá. E aí um clássico, né? Vamos. A gente não Lembrem-se, podia. cachaça caipirinha com cachaça e misturado, mexido, não é batido, tá? Porque qual que é o lance da evolução de um coquetel? Ou ele evolui por diluição, ou ele evolui por aquecimento. Caipirinha é por diluição. Então, vamos lá? Lembrando, o gelo vai derretendo, dilui. Ele começa mais alcoólico e mais ácido e vai criando mais delicadeza, mais acidez. E ao mesmo tempo vai te trazendo frescor. E tem coisa mais odiável que aquela caipirinha com aquela capa de bagaço de limão por cima que o cara Nossa bate até Senhora. falar, chega. Eu Nossa cortei. Senhora, Ó, né? dá pra você mostrar lá na câmera. O seu tá bem bonitinho. Super. Vira aí. Do jeito que você tá. Vai lá, Ó. vai lá. Não, mostra aonde não tá seu dedo. Não, aonde não tá seu... Pra lá, pra câmera. Não pra mim, pra câmera. Pra câmera. Eu tenho minha câmera, produção. Olha lá. Aqui, ó, Aqui, essa ó. parte aqui. Olha como Olha que lá. eu fiz. Eu cortei Tem o a limão. cara ali, Eu cortei o limão no meio. E aí eu dei umas frisadas nele. Estão fazendo bullying comigo. Eu acho que você não tomou a água que eu te dei. Tomem água, gente. Tomem água. É muito Gente, importante tomar água. próximo episódio. Não façam como ele. Próximo episódio vai ser tequila com o Marcel. Ele vai fazer o strip, vai ser maravilhoso. A gente falou que ia tirar limão. uma foto em cima desse balcão. Ele vai dançar Verdade, de ele vai. gente. E aí, Marcel, o que você achou da caipirinha? Fala. Que você tá- Campai, como diria o japonês. O Marcel já tá verborrágico, é hora de começar a dar tchau, galera. Eu vou ser a mãe do rolê. Não, pra calma, nem terminar. comecei. Ó, gente, consumam cachaça. É do Brasil. Mistura muito bem com vários outros destilados. Você consegue fazer uma brincadeira que delícia, de trazer Isa. complexidade sem trazer custos. A única... são as 3 verdades sobre o paladar. Ele não regride, ele vai ficando caro. Mas se você tomar cachaça, ele não precisa ficar. Olha, gente. E outra coisa. Isa, é seu aniversário? Não. Mas você tá de parabéns por essa caipirinha maravilhosa. O que foi isso, É gente? isso, Dá um gente. like e se inscreve aqui É depois isso. dessa. Ela Se merece. vocês tomarem Só caipivode por com o piedade. saque, vocês não precisam ser nossos amigos, não precisa se inscrever, tá? Não, você escreve. Não, Tá sejam precisando. nossos amigos, porque a gente bebe pra caramba e vocês vão beber juntos, se vocês forem. Sem esquecer, né? Enfim, é a @isadinha no Instagram. Tá aberto também, tem um perfil no Instagram que é _aberto_. E se inscreve, dá like, arrasta na paragonal, na diagonal, enfim. Faz Já o sentido vai que você rolar quiser. um concurso, um sorteio no Instagram, fica de olho. Olha, Opa, boa, aí sim, olha lá. Isa, olha esse Você spoiler. vai ter ele na tá sua aqui. casa fazendo portônica pra você. Ah, eu achei que era cachaça. Gente, é pra dar Isa. audiência, vamos combinar? Vamos combinar que não- Não é pra afastar as pessoas, é pra atrair. Gente, beijo, obrigada nos pelo convite. despedimos assim, Prazer agradecendo estar a aqui com Isa. vocês. Saúde. Bebam mais cachaça e, mais que tudo, próximo desafio do próximo episódio. Responsabilidade. Só Não como o Marcel. Intercalando com água, fazendo biquinho, enfim. Próximo episódio, Vocês entenderam os Marcel. protocolos. Você lembra do desafio, Marcel, do próximo episódio?
O próximo episódio é 2022, enfim, 2022, pós-pandemia talvez. Vamos lá. Próximo episódio eu tô sóbria ainda, gente. A gente vai ter desafios com vinhos que a gente escolheu pelo rótulo, sem provar antes, abaixo de R$100. A verdade. Eu aposto um bolão com vocês que a gente vai ter 5 pugs nessa mesa. Exato. Eu vou consultar um amigo designer, ele vai escolher pra mim. Não vale. Não vale com os aniversários. É você. Não, ele vai escolher o vinho pelo rótulo. Não, você. Não, Marcel. mas o Acredita na sua design não vale, estética. tem que ser você. Não, mas é que a gente vai analisar o líquido. Aí deixa alguém que entenda do assunto rótulo. Não, comprar tem pelo que pegar Marcel, uma é pessoa que não você, entenda de Marcel. nada. Que é tipo Tá a bom, pessoa que então foi eu no que não entendi mercado nada e de comprou design. isso. Ok. Perfeito. Ele gostou de um vinho em lata só porque tinha uma mulherzinha de biquininho. Imagina o que ele vai eu gostei trazer. muito do Aquaman. Eu também. Vocês gostaram? Exatamente. Gente, a gente quer continuar aqui ouvindo as Tchau, groselhas do gente. Marcel e da Isa. Beijo, gente. Obrigada.